Prezados, tudo bem com vocês? Eu não sei se é o nosso primeiro contato, mas provavelmente deva ser, porque é a nossa primeira aula, nós estamos começando a ter o nosso relacionamento, né? E então, talvez eu já tenha até me apresentado por aí em outros vídeos, mas eu sou o professor Cláudio Marco e eu sou especialista em manutenção industrial e vou acompanhar vocês dentro dessa disciplina, né? A gente vai ser não sendo, vamos dizer assim, pretensioso, né? Mas a gente vai tentar passar alguma coisa que a gente adquiriu ao longo da nossa vivência dentro do universo da manutenção industrial. Dentro dessa abertura, eu vou colocar um pouco assim a história da manutenção, como que a manutenção começou. Então, a manutenção começou lá no século XVI, XVII, dentro da Inglaterra. Por que dentro da Inglaterra? Porque aquele país, naquela época, era muito desenvolvido. E lá tinha alguns benefícios que dentro da Europa ainda não estavam sendo bem gerenciados. Então começa lá a industrialização e, consequentemente, também começa a aparecer as máquinas. As máquinas que, a partir dali, começam a ter falhas e que precisam ser remidas essas falhas. Dessa forma, dentro da Inglaterra, começa a se estruturar primeiros embriões da manutenção industrial. Por quê? Porque lá tinha o carvão de hulha, tinha alguns benefícios que foram sendo, com o tempo, aplicados dentro do processo de produção como um todo. Porque o carvão de hulha, na verdade, ele foi trabalhado, aonde nós conseguimos trabalhar o metal, transformávamos ele em grandes forjas, em lâminas, e se construía máquinas mais modernas. Porém, tudo começou lá na indústria têxtil, quando os teares ainda eram de madeira e dentro desses teares de madeira estavam colocados pequenas partes de peças em ferro fundido. Mas aí, com o passar do tempo, essas máquinas foram evoluindo, as novas energias foram surgindo, entre elas o vapor, e aí a estrutura das máquinas foram aumentando e a necessidade de se redimir as falhas, de construir máquinas mais elaboradas, e aí também a manutenção passa a ser uma grande aliada dentro da produção, certo? Tá, nessa primeira unidade, a gente vai trabalhar a base da estrutura, como que foi nascendo a manutenção industrial. Então, eu já falei um pouquinho da história, mas agora nós vamos entrar nos tipos de manutenção, nas estratégias de manutenção, o que aconteceu já dentro da manutenção, né? E mais para frente, em outras unidades, nós vamos trabalhar também o que está acontecendo no presente e o que vai acontecer na manutenção no futuro, numa indústria 4.0, com automação e outras informações. Muito bem, então sejam bem-vindos e vamos à nossa aula, né? A unidade que a gente vai trabalhar, né, é a introdução à manutenção. A manutenção ela faz parte do nosso dia a dia. Seja na substituição de itens defeituosos dentro do nosso ambiente doméstico, seja na conservação, na preservação de um veículo, uma locomoção, uma máquina de grande complexidade, ou uma pequena máquina, né, que nem uma cafeteira, ou uma cafeteira ou qualquer outra coisa, que venha a trazer um mecanismo.
A partir do momento que ela tem um motor, que ela tem a energia, ela passa a ter a possibilidade de se realizar a manutenção dessas máquinas. Ok? Bom, só um adendo. Não se assustem com o tamanho dos slides. Porém, os slides eles são didáticos, então tem muita informação nos slides, mas a gente vai conversando e vai discutindo aqui dentro dos slides. Não se preocupem em se ater, né? É mais uma base de informação, é mais um artifício que vocês têm para buscar informação quando necessário, né? Então o slide ele é mais sucinto, mas todo o material da unidade vai se encontrar nesses slides. Então slide de forma didática, então por isso tem muita informação, mas a gente vai discutindo essas informações dentro do slide. Não se preocupem com o formato, tá ok? Não se assustem, fiquem tranquilos. Então, nessa unidade, nós abordaremos os conceitos relacionados com a manutenção. Então, o significado da palavra manutenção vem, né, de algumas características, não é somente do conceito manter, vai além disso. Então, trocar um item, garantir que esse equipamento continue funcionando, mas também fazer a parte preventiva do processo. Antes que a falha ocorra, eu posso identificar ela e tentar mitigar, tentar solucionar ela antes que ela me gere o prejuízo, ou antes que ela me gere a perda, propriamente dita. Então, como eu disse, em razão da necessidade de manter alguma coisa em perfeito funcionamento, apareceu a manutenção. O termo manutenção, segundo autores, vem do latim manus tenere, que significa o quê? Manter o que se tem, e nos dá uma ideia de manter um item em pleno funcionamento para atender expectativas a ele associadas. Porém, na literatura, né, se afirma com o tempo que o termo da manutenção industrial ela vai surgir ao longo do século XVI, como eu já comentei lá na abertura, mas ela tem a origem, também já falei sobre isso, a indústria têxtil. Então ela surgiu como as primeiras máquinas ainda simplórias, aquelas primeiros teares que eu já comentei na abertura com vocês, tá certo? Então vamos adiante. As primeiras atividades da operação da manutenção eram responsabilidades do próprio operador da máquina. Por quê? Porque ninguém mais do que o operador da máquina entende a máquina, sabe como a máquina trabalha, tá certo? Então, esta responsabilidade, ao longo do tempo, ela foi sendo diluída para outras pessoas que também vão se envolvendo dentro da manutenção. E aí então se cria a primeira geração, a segunda geração, a terceira geração, a quarta geração dentro da manutenção. Então deixa de ser o conserto por avaria e passa então a se construir as gerações. Então a primeira geração, que era o conserto de avarias, ela quando é guindada a um segundo patamar, que é a segunda geração, aí nós já estamos falando aí em 1960, 1980, né, 70, dentro dessa década, 60, 70 e 80, nós vamos conseguir ali uma maior disponibilidade das instalações. Ou seja, eu vou conseguir analisar que aqueles equipamentos podem ter uma vida útil maior, sem ter um custo muito elevado. Porque quando se fala em manutenção, na cabeça do gestor da empresa, não do gestor de manutenção, mas da cabeça do gestor da empresa, ele não aparentemente vê ela como investimento. Ele vê como custo. Nossa, vou ter problema, vou ter que enfiar a mão no bolso, vou ter que buscar dinheiro, né? Ou vou ter que gastar dinheiro.
Agora, essa imagem de que a manutenção gerava prejuízo, ela é um pouco dissipada já dentro da terceira geração. Porque daí, já em 1990, já até aí, meados de 2010, nós vamos chegar a maior disponibilidade, confiabilidade das instalações. Então já vai gerar uma maior segurança para a produção. A produção já vai ter condição de cobrar uma melhor qualidade dos produtos. E aí o consumidor final também começa a cobrar da empresa, da indústria, uma qualidade superior do produto que ele quer adquirir. Então a ausência de danos ao meio ambiente, ela é cobrada mais acirra, né? É mais acirrada, vamos colocar dessa forma, né? E aí também se cobra maior vida útil dos equipamentos, em razão também que os equipamentos começam a ter uns valores mais elevados para se adquirir novas máquinas, novas tecnologias. O custo dessas máquinas são maiores. Então, por essa razão, se eu conseguir manter essas máquinas sem gerar muitas perdas, eu vou ter vantagem sobre isso. Aí nós chegamos hoje, né, na atual visão, né, que começou a ser implementada e começou a ser trabalhada em 2011, quando nós chegamos na gestão dos ativos. Essa nova visão, ela é de responsabilidade apenas do departamento de manutenção? Não. Essa nova visão é a responsabilidade de todos os departamentos da empresa. Todos os departamentos da empresa são responsáveis pelos resultados finais da empresa. Então, o que se espera é que se tenha uma maior confiabilidade ou um melhor resultado, uma melhor disponibilidade do parque de máquinas, da planta, da indústria, para que o produto que seja entregue seja de boa qualidade, que você tenha a imagem da empresa preservada. Então, a gestão de risco dentro da aplicação dos ativos vai ser muito calcada em cima da confiabilidade das pessoas que estão envolvidas nisso. Então se criam novos métodos, métodos preditivos, que a acuracidade das medições, a demonstração dos resultados vão ser muito mais precisos. Então uma maior disponibilidade, uma maior confiabilidade nas instalações, uma maior segurança para a empresa de que ela está entregando um produto de qualidade para o mercado. Consequentemente, ela começa a entender que uma maior vida útil dos equipamentos vai dar uma maior efetividade dentro da lucratividade dela. Tá? Então, a ausência hoje de danos ao meio ambiente, por exemplo, faz com que a imagem da empresa seja muito preservada. Então é interessante que dentro do escopo da empresa, e a área de manutenção é responsável por isso, seja destinado esses resíduos que vão ser produzidos, tanto pela área de produção, quanto pela área de manutenção, quanto por todos os departamentos, na realidade, tenham um destino correto. Por quê? Porque a imagem da empresa também vai ser levada em consideração nesse caso. Então, partindo desse princípio, nós chegamos à unidade 1, que é terminologias da manutenção. Então, agora nós vamos entrar no universo da manutenção. Para a gente saber o que é manutenção, é preciso a gente entender alguns termos que, na realidade, são comumente usados no dia a dia de quem trabalha com a manutenção. Por exemplo, função requerida, falha, defeito, e estão definidos dentro de um documento. A Associação Brasileira de Normas Técnicas
ela tem um documento que elenca, coloca de uma forma bem clara o que é cada um. Então, por exemplo, o item. O item é qualquer parte ou componente dispositivo de um subsistema ou de uma parte funcional de uma máquina que vai ser considerado individualmente. Então, aqui nós estamos falando, por exemplo, de um rolamento, nós estamos falando aqui, por exemplo, de uma correia, nós estamos falando aqui, por exemplo, de uma corrente, enfim, desse universo. A função requerida, ou a combinação de funções de um item que são considerados necessários para prover esse dado serviço. Então, a função requerida é justamente o que a máquina pode oferecer, tá? Ou o que aquele equipamento pode oferecer. A falha é justamente a quebra disso. Então, é o término da capacidade que o item tem em desempenhar a função requerida. A partir do momento que a máquina não me dá mais o retorno que eu espero dela, ela vai ser acometida de uma falha. Então, defeitos são qualquer desvios nas características de um item em relação aos seus requisitos. Porém, o defeito em si, ele tem a avaliação de uma gravidade, de uma urgência, ou a tendência, o que eu posso, lá na frente, lá nas próximas unidades, nós vamos ver uma matriz que é a GUT, e a GUT vai me dar essa informação. Mas isso nós vamos ver lá na frente. Tá? Por enquanto, vamos nos ater aos termos. Preventiva, baseada na condição contínua programada e a pedido na sistemática programada. Então, quando eu falo numa manutenção preventiva, eu tenho que ter um sistema, eu tenho que ter uma forma de que ela vai ser realizada. Quando eu falo numa corretiva, aí ela é imediata, tá? E ela tem a dificuldade de ser ou não adiada. Por quê? Porque a preventiva, ela é uma manutenção planejada. Já a corretiva, ela é uma não planejada. Então eu tenho aí já uma situação aonde, se essa falha ela for grave, eu posso parar a minha produção. E aí vai ter consequências. Obviamente, eu vou ter perdas. Então, dentro desse contexto, nós vamos trabalhar um pouquinho os tipos e estratégias de manutenção. Aí vocês vão me perguntar, mas professor, quantas estratégias tem? Não, estratégias tem 3, basicamente. Mas elas vão se subdividir. Então vamos lá, manutenção corretiva. É aquela que é efetuada após a ocorrência da falha. Qual é o objetivo? Recolocar a máquina de novo para desempenhar o quê? A sua função requerida. Pronto. O que é a manutenção preventiva? O próprio nome já diz. Se vocês pegarem a origem, a semântica da palavra, vocês já vão entender que é prevenção. Prevenção é eu prevenir, é eu antecipar o que pode acontecer. Então, são características que vão me trazer informações já, né, que vai poder acontecer a falha lá na frente. Então eu vou ter que me prevenir, vou criar uma sistemática para que essa probabilidade de falha ou a degradação do funcionamento desse item seja mitigada, seja diminuída através de um planejamento, através de um plano que eu vou montar para tentar antecipar essa falha. Já a manutenção preditiva, aí
é um conjunto de ações que eu vou ficar mais calcado dentro da vida útil do item que está dentro da máquina, ou da vida útil do equipamento que está dentro da máquina. Então, a detecção do defeito que se envolve, não é? Ou que se desenvolve, melhor dizendo, ele vai ser questionado se eu troco o rolamento ou não. Mas a vida útil desse rolamento é 60 mil horas. E ele está em perfeitas condições de uso. Porém, já chegou a 60 mil horas. Então não é interessante, não é, no caso da preditiva, não repor ou substituir esse item. Por quê? Porque a vida útil dele, ou seja, a garantia de que ele não vá dar problema, já está fora dos parâmetros. Então, por exemplo, uma manutenção preditiva dentro de aeronaves. O que acontece dentro das aeronaves? As aeronaves, lá em cima não tem estacionamento, né? Então, se der uma pane no avião lá, simplesmente, você não vai conseguir, né? Se você tiver boa habilidade, tal, você ainda consegue trazer ele. Se ele não for um defeito muito grave, né? Você ainda consegue trazer no solo. Mas a preditiva, ela é feita justamente em função disso, tá? Para a máquina estar sempre dentro das especificações do fabricante. Interessa, o rolamento tá bom, mas passou de 60 mil horas, troca. Claro, isso vai aumentar um custo, né? Então, os gestores das empresas vão questionar o porquê da manutenção preditiva, certo? A análise do diagnóstico vai possibilitar a vocês, como responsáveis, né, a determinar o tempo que dispõe até que a falha ocorra. Então, aí nós temos um intervalo, que é a falha potencial, né? Quando que ela vai... Quanto tempo eu tenho para que essa falha ocorra? A partir do momento que eu identifiquei o meu defeito ali, quanto tempo eu tenho para que essa falha ocorra? Então, tem algumas ferramentas que eu posso utilizar, vamos dizer assim, para detectar esse tempo, ou essa falha, ou essa ruptura que está acontecendo nesse item. Então eu posso usar análise de vibração, que consiste numa técnica que é detectar as falhas em um componente, por exemplo, mecânico, sem a necessidade de que o equipamento pare. Então eu vou olhar, o operador já vai me dar uma ligação. Ele vai dizer, olha, de repente começou a aparecer aqui uma vibração diferente. A máquina estava acostumada a trabalhar, né, de maneira correta, uma maneira chula, né, trabalhar redondinha, e de repente ela começou a vibrar de forma até a sair da posição que ela se encontra, do nível. Quer dizer, então a severidade desse defeito é grave. E é uma das... Eu vou analisar. Eu tenho equipamentos para analisar? Claro. Eu posso usar e eu vou lançar a mão deles. A termografia, ela é muito utilizada na indústria a partir da radiação infravermelha. Então, eu imito a radiação infravermelha e a câmera termográfica, ela vai registrar no gráfico. E aí eu tenho condições de analisar nesse gráfico aonde que está a minha falha. O ultrassom tem o seu funcionamento baseado nas leis da física.
Então ele vai detectar lacunas, trincas, porosidade, a espessura das paredes, né, a propagação das ondas sonoras e a alta frequência em determinados materiais. Então, só para vocês entenderem, cada situação dessa que a gente está colocando aí tem os seus equipamentos próprios, tem os seus métodos próprios para ser feitas as avaliações. Não é feito do modo empírico, por tentativa e erro. A pessoa que vai operar esses equipamentos, ela tem que saber como que ela vai administrar isso. Então, o raio-x consiste na aplicação de radiação ionizante em determinada peça. O que essa radiação ionizante naquela peça ela vai determinar para mim? A absorção diferenciada dessa radiação, ela vai penetrar na peça e aí ela vai me dar uma ruptura de solda. Se o material fundido ou forjado foi feito com uma boa qualidade, ou se tem ali um estresse que pode vir a prejudicar. A boroscopia é uma técnica de inspeção aonde, em equipamentos, por meio da utilização de uma falha, você pega uma câmera, coloca dentro daquele ambiente aonde você identifica que pode vir a ter a falha e permite a visualização daquele dano. O que está acontecendo dentro daquele equipamento? Então, necessariamente, eu não preciso desmontar o equipamento, eu não preciso tirar chaves, eu não preciso desapertar, eu não preciso desmontar o equipamento, né? Eu não preciso tirar carenagem, não preciso. Eu posso, com esse equipamento, observar a área interna daquela máquina e saber aonde ocorreu a possível falha e qual o dano que ocorreu dentro dessa máquina. E qual é o prejuízo ou qual a perda que ela vai me gerar se eu não tomar uma providência, se eu não atender à necessidade de realizar uma operação de manutenção nessa máquina. Manutenção, obviamente, nesse caso, corretiva. Né? O ensaio por líquido penetrante, o próprio nome já diz. O que eu vou fazer? Eu vou detectar, eu vou, na realidade, abrir a possibilidade de identificar trincas superficiais, poros, dobras, que vão estar sendo acusados pela liberação desses líquidos. Então eu vou analisar lá, por exemplo, está vazando óleo, mas está vazando óleo da onde? Então eu vou visualizar e vou lá buscar. Está vazando óleo dentro, por causa desse retentor aqui que sustentava esse eixo aqui. Talvez esse eixo esteja desbalanceado, a vibração desse eixo levou à ruptura do retentor e, consequentemente, provocou a perda do óleo. Certo. Muito bem. Então, eu vou pegar esse óleo. Aí o que eu posso fazer com esse óleo? Eu posso fazer uma análise desse óleo. Eu vou pegar a amostra desse óleo, que eu sei que já tá tendo um problema, né? Por quê? Porque já foi identificado lá atrás a vibração, que o eixo estava desbalanceado e que houve a ruptura do retentor e o retentor deixou liberar óleo. Então eu sei que ali
tem um problema. Eu posso pegar essa análise de óleo, eu posso pegar essa porção de óleo, vamos colocar assim, e analisar. Vou levar para teste de laboratório e vou ver qual é o problema que pode ter tido. A viscosidade, o nível de contaminação. Né? Se eu identificar lá partículas metálicas, por exemplo, eu sei que aquele eixo, ou que está dando problema, ele foi mal lubrificado. Ou tem alguma coisa, a graxeta, por exemplo, né? A graxeta é o lugar que a gente coloca a graxa, né? Que você vai lubrificar ou fazer com que o eixo trabalhe, pode estar entupida. Então, às vezes, eu estou fazendo, né, um acompanhamento, o operador está ali, está tentando, né, lubrificar, justamente para não prejudicar o equipamento, mas ele não tem a informação de que a graxa que ele está colocando não está chegando lá no... A partir do momento que eu tenho esse óleo, ou a partir do momento que eu tenho esses fluidos que eu resgato, eu posso olhar. E aí eu vou identificar. Então, se eu identificar partículas, por exemplo, de metal, eu sei o que está acontecendo, um atrito. Eu sei que tem metal batendo com metal. Né? Então, eu já sei ali que eu tenho um problema. Por exemplo, também eu posso usar o óleo, né? Aí sim, é utilizado muito na área elétrica, como isolamento, transformadores. Então eu tenho a caixa de transformadores que é de metal, depois eu tenho lá a bobina, eu tenho o núcleo do transformador que eu vou colocar dentro dessa caixa e vou fazer uma estanqueidade, vou colocar óleo ali dentro para manter a temperatura daquele equipamento dentro das condições específicas para que ele funcione sem originar falha. Né? Então, vejam, essa análise do óleo que eu vou fazer, qual o óleo específico que eu vou colocar nesse transformador? Então, eu vou ter também que conhecer um pouco a respeito dos óleos. Certo? Dentro da manutenção autônoma, né, e aí ela vai ter origem lá na metodologia da TPM, que a gente chama, tá? Total Production Maintenance, mas vai demorar um pouquinho ainda. Vocês vão ter ainda lá na frente, nós vamos ter uma unidade, onde nós vamos trabalhar a TPM, dentro da base do 5S, que vai trabalhar a TPM. Agora, é só para vocês terem uma ideia do que é a manutenção autônoma. Então, ela tem por objetivo unir forças da manutenção e da produção para buscar um objetivo comum. Qual é esse objetivo comum? Justamente, melhorar os resultados. De que forma eu vou melhorar esses resultados? Eliminando as falhas. Quando eu elimino as falhas, eu, consequentemente, também minimizo a possibilidade, ou mitigo a possibilidade, né, de acontecer acidentes. Porque um defeito pode levar a um acidente. E aí, o próprio operador, quando ele começa a participar, ele passa a ter um senso crítico. E ele também começa a ter o cuidado com o equipamento. Porque ele passa a realizar tarefas básicas desse equipamento. Acabou meu turno. O que eu vou fazer? Eu vou parar. Sim, mas eu paro, vamos dizer, 10, 15 minutos antes de fechar o meu tempo de trabalho e vou fazer uma limpeza na máquina. Vou fazer uma
inspeção visual nessa máquina, vou observar se tem parafusos, se tem peças nessa máquina que se soltaram enquanto o processo de produção estava caminhando. E aí eu faço um reaperto, eu troco, lubrifico, coloco óleo se tiver faltando óleo, né? Então eu vou detectar possíveis problemas. Para quê? Para evitar que amanhã quem for pegar a máquina no outro turno não tenha o dissabor, né, de parar e gerar perda, gerar prejuízo. Consequentemente, eu tenho a responsabilidade de passar o equipamento da melhor maneira possível para o outro turno. E o outro turno também tem a responsabilidade de passar o equipamento da melhor maneira possível para o outro turno, até que vai voltar novamente às minhas mãos. Também de maneira que eu possa trabalhar tranquilamente. Então, dentro da manutenção autônoma, nós temos alguns passos a serem considerados. Quais passos seriam esses a serem considerados? O primeiro passo é a limpeza inicial. O que é a limpeza inicial? É aquela limpeza que eu vou tirar o grosso da máquina. Aquela limpeza que eu vou tirar aquela que está a olhos vistos. Eu sei que ali, né, todo mundo vai olhar e vai ver. Então, por exemplo, eu estou trabalhando num torno. O torno deixa um monte de cavaco. Parte desses cavacos caem na bandeja, mas parte desses cavacos caem naquele meio ambiente ali, naquela área que eu estou trabalhando. Então, o que eu tenho que fazer? Pegar uma vassourinha, varrer, juntar tudo, colocar numa pá e fazer, vamos dizer assim, dispensar de uma forma corretamente, destinar esse resíduo de forma correta, que desde que não agrida o meio ambiente, porque também eu estou preservando a imagem da empresa. No passo 2, eu vou eliminar fontes de sujeira em locais de difícil acesso. Então, por exemplo, você faz aquela limpeza inicial, mas aquela limpeza inicial, se você fizer, vamos dizer assim, popularmente dizendo, aonde o bispo passa, vai ficar fontes de sujeira que vão se acumular de tal forma que quando a pessoa se acordar e olhar para aquilo ali, ela vai se assustar. Então a gente tem que ter consciência de que eu vou fazer a limpeza inicial, mas eu tenho que já buscar eliminar as fontes de sujeira e os locais de difícil limpeza também, para mim ter uma maior responsabilidade também com o próximo que vai entrar. Então, no passo 3, eu vou definir padrões provisórios de limpeza e lubrificação. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, eu vou definir como eu vou fazer, como eu vou realizar a limpeza inicial, como eu vou realizar essa limpeza mais profunda, vou projetar ou planejar um prazo para fazer a limpeza dessa ou daquela, né? E vou, depois disso, criar um quadro de trabalho. E vou determinar lá, nos últimos 15 minutos que eu vou fazer a limpeza. Então, nos primeiros 5 minutos, eu vou fazer uma limpeza inicial. Se essa limpeza inicial não atender as necessidades, eu estendo mais um pouco o meu tempo para fazer de uma maneira mais que dê o melhor resultado. Tá. Depois eu posso fazer de uma forma que eu tenha a possibilidade de fazer
a inspeção geral. Eu fazendo a inspeção geral, que é o quinto passo, eu vou saber se está de acordo com o que eu planejei no terceiro passo, ou melhor dizendo, se o quarto passo, que é a inspeção geral, já está atendendo o quinto passo, que é a inspeção autônoma. Por quê? A geral, eu olhei o todo, né? E a inspeção autônoma é um terceiro que vem e vai dar uma olhada mais acurada do que está sendo realizado. Se eu conseguir atender as necessidades da inspeção autônoma, eu passo para o passo 6, aonde a padronização da organização, e eu vou criar uma ordem, eu vou criar um processo aonde eu vou ter condições de partir para o passo 7, consolidando a manutenção autônoma. Então vejam, nós vamos partir de várias etapas para consolidar aquele trabalho que a gente está já planejado e que a gente está fazendo. Então nós podemos afirmar que a mesma, né, a manutenção autônoma, ela é importante para o desenvolvimento de toda a cadeia produtiva da empresa, mas ela tem um valor muito grande dentro de envolver o operador no processo de manutenção. E aí a empresa se obriga também, supostamente, a capacitar esses operadores para ter a visão e entender como que a inspeção, o cuidado básico do dia a dia vai ser levado de forma clara e executado dentro dos parâmetros que a empresa espera que aconteça. Claro, você como responsável pela manutenção vai estar acompanhando isso no dia a dia, a miúde. Então você também tem a responsabilidade clara e evidente de chegar a isso. Por isso que nós temos a engenharia de manutenção. Então a engenharia de manutenção, ela está voltada para otimizar os equipamentos, otimizar processos dentro de um custo viável, suportável para a indústria, de modo que eu consiga entregar para a produção, entregar para a própria indústria a confiabilidade, a disponibilidade e a manutenibilidade dos equipamentos. De que forma a engenharia vai trabalhar? Bom, o próprio nome já diz, engenharia. O que é engenharia? É quem engenha. Quem engenha é quem pensa. Quem pensa, para pensar, precisa ter conhecimento, precisa ter argumentos, precisa ser questionado, precisa ter a capacidade de enfrentar desafios. Então, engenhar é criar, é produzir, é enfrentar desafios que vão procurando trazer à luz as causas básicas das falhas. E com isso, você cria
a condição de modificar aquelas situações responsáveis pelo baixo desempenho, deixando de conviver com problemas crônicos, promovendo inovações por meio de aplicação de conhecimentos científicos. Então eu não vou mais trabalhar supostamente como operador, que trabalhava por tentativa e erro, empiricamente, dentro do popularmente achismo. Ele achava que isso poderia acontecer, ele tinha a ideia de que isso poderia acontecer. Não. Ele passa a também começar a entender que tem uma razão do engenheiro tomar essa atitude. Então, aqueles conhecimentos científicos associados aos empíricos na solução do problema vão trazer à luz os processos que mais vão gerar resultados. Então eu vou buscar dentro desses processos, através da engenharia, um melhoramento, a padronização e a melhoria contínua desses equipamentos. Consequentemente, eu vou ter uma maior produtividade, vou ter eliminação dos riscos e segurança do trabalho. Por quê? Se a empresa estiver atenta ao bom funcionamento da máquina, ela vai criar também no próprio operador a responsabilidade de que, além de manter a máquina, além de gerar resultados, ele tem que entender que a vida dele também depende do bom funcionamento desse equipamento. Porque se esse equipamento tiver um defeito ou uma falha muito severa, pode vir a agredir fisicamente o operador. Então, quando ele também se coloca dentro do processo, até os índices de segurança do trabalho melhoram. Quando ele entende que ele faz parte do processo, e aí cabe ao engenheiro colocar isso, você também leva a pessoa a cuidar ou a eliminar danos ao meio ambiente. E com isso você vai melhorar a imagem da empresa perante todo mundo que está ali. Certo? Então, além disso, as principais atribuições da engenharia é aumentar a confiabilidade, aumentar a disponibilidade, melhorar, equipar, criar condições para manutenibilidade ter mais resultado, eliminar problemas crônicos, solucionar problemas tecnológicos, melhorar a capacitação do pessoal, gerir materiais sobressalentes, participar de novos projetos, né? Criar a interface de melhoria, elaborar planos, participar e elaborar inspeções, fazer análises críticas, monitorar os indicadores de desempenho, zelar pela documentação técnica. Isso é importantíssimo. Documentação técnica. Quanto mais informação eu conseguir agregar, eu conseguir guardar, eu conseguir ter no meu escopo problemas,
falhas, situações adversas que foram resolvidas, eu vou ter mais condições de pesquisar essas informações e de saber já adiantar passos para que isso seja resolvido. Então, com base nisso, saber, conhecer os tipos de manutenção, definir corretamente as estratégias para cada tipo de equipamento, são fatores essenciais para a busca e a excelência na manutenção. Quem é o responsável por isso? Quem engenha, quem pensa, quem projeta, quem executa, ou melhor, acompanha a execução e avalia os resultados e traz o desempenho, que é a engenharia de manutenção. Ok? Tranquilo até aí, pessoal? Muito bem. A gente discutiu um pouco a respeito, então, da tipos de manutenção, e depois, se vocês pegarem lá dentro dos livros, vocês vão avaliar lá dentro do livro que o tipo de manutenção que vocês estão supostamente começando a ter um contato agora, vão estar bem mais delineados lá dentro do nosso capítulo. Então, nesses slides que nós apresentamos agora, foi apenas, não seria o resumo do resumo, tá? Seria assim a essência, seria o que é mais importante dentro dessa unidade, ao meu ver, né? A partir do momento que eu li esse material, entendi que é interessante passar para vocês seria essas informações propriamente ditas. Necessariamente, né, alguém pode questionar. Professor, mas o senhor não falou disso? O senhor não falou daquilo? Por isso, nós temos 3 pilares. Nós temos o livro, aonde é a base para vocês levantarem dúvidas, questionarem as dúvidas. Depois nós temos a live, onde a gente vai discutir as dúvidas que vocês vierem a ter e que vocês vão trazer, né? Obviamente que cada um tem a sua visão. Então, muito depende da visão do observador. Ah, mas eu acho que pode ser por aqui, eu acho que pode ser por ali. Isso nós vamos conversar e enriquece muito o nosso conhecimento, porque eu tenho certeza que tem muita contribuição por esse Brasil que é um continente. E, graças a Deus, é muito interessante, uma grande diversidade. Então, vai ter gente que vai trazer para nós casos lá do Nordeste, né? Um engenho de cana que deu um problema, tal, traga para a gente discutir, para a gente, né, conversar, né, discutir no bom sentido, conversar sobre isso, tentar trazer a solução, tentar analisar, ver, olha, pode acontecer isso, pode estar nesse problema, pode estar naquele, né? Por exemplo, aqui próximo de Maringá, existe uma fábrica de torneira. Uma cidade, na realidade, que tem várias fábricas de torneira. E estava lá fazendo um diagnóstico operacional numa dessas fábricas e identificamos lá um problema crônico dentro de um determinado equipamento que era de vital importância na linha de produção. E ninguém conseguia resolver. Trocava rolamento o tempo todo. Foi se verificar qual era o problema.
infelizmente, na realidade, as pessoas não tinham treinamento, ou não tinham conhecimento, melhor dizendo, tinham empiricamente, ou seja, aprenderam por tentativa e erro e colocaram essa máquina para operar. Mas ela tinha um rolamento Z. O que é o rolamento Z? O rolamento Z é aquele rolamento que tem uma capa só de um lado e não tem do outro. Quando ele era colocado dentro de um recipiente aonde se abastecia de óleo. Porém, o rolamento Z, ele não pode ser lubrificado de forma como estava sendo feito lá. Então o rolamento ele passava a trabalhar de forma errada. Então o item ele não estava fazendo a função requerida dele. Ele estava sendo sabotado na função requerida dele. Quando ele poderia trazer o resultado esperado, ele não, ou quando ele era requerido, ele não tinha capacidade, ele não tinha condições. Por quê? Porque ele ficou sofrendo e quando precisava dele, ele estourava. Através desse diagnóstico, a gente identificou isso. O que aconteceu? Diminuiu a quantidade de óleo que se colocava no recipiente, não forçava mais o rolamento trabalhar de forma não específica dentro das suas limitações, e o rolamento passou a trabalhar, não digo com folga, mas passou a trabalhar dentro das especificações que ele deveria trabalhar. Com isso, a vida útil dele foi garantida pelo que acontecia. Tá certo? Gente, espero ter atendido às necessidades de vocês, espero ter passado claramente a minha pretensão de tentar expor para vocês essas informações. Porém, aquilo que eu falei, as dúvidas, mandem para nós e a gente vai discutir juntos nas lives o que pode ser feito, o que não pode ser feito, ou como poderia ser feito, ou de que forma poderia ser feito, qual resultado eu poderia ter. Se eu fizesse esse resultado, daria uma situação, se eu fizesse esse resultado, daria outra situação, enfim. Tá? Espero que vocês sejam bem-vindos, com certeza. Espero que vocês tenham assimilado e entendido a proposta da nossa aula. E desde já agradeço a atenção de vocês e aguardo vocês na segunda unidade. Muito obrigado. Um abraço a todos.